é óbvio que você se reconhece na esquerda. É Uhum. correto afirmar isso. Sim, sim. Bom, se que na verdade com todo esse processo que aconteceu, na verdade você percebe que muita gente, inclusive, foi jogada para a esquerda, né? Perceba que um monte de Sim, gente, passar dos anos, também foi jogada e percebeu que deveria estar onde está atualmente. O meu caso, por exemplo, eu nem era tanto assim de esquerda como eu sou atualmente. aham, Eu, entre as minhas relações, até hoje, na verdade, conversando, eu sempre tento fazer um contraponto, mesmo que eu concorde. Eu tento puxar a corda para o outro lado para que tenha conversa mesmo, para sim. que tenha discussão. Mas só por isso. Porque eu quero conversar sobre o assunto. Porque às vezes eu concordo, mas eu acho que. Eu não sei se as pessoas entenderam ou não nos meus vídeos, mas eu acho que dá para ver bem aonde que eu me posiciono no espectro político. Inclusive, se as pessoas não souberem, tem teste na internet que dá para fazer, Sim, tá? exatamente. Vários questionários e você cai lá num ponto bem específico. A partir dali é muito bom para você começar a se construir, né? A partir Eu acho que dali ajuda. você fala, pô, caralho, eu não quero estar aqui, não me reconheço aqui. Mas aí você tem um É, contraponto, você respondeu umas perguntas, você tá aqui, tá ligado? Se você não quer é, ficar aqui, tipo, mano, muda seu modo de pensar. Esse é um teste que eu refaço ele de tempos em tempos pra me atualizar, saber exatamente o que eu tô dizendo, o que eu tô pensando, o que eu tô respondendo, aonde realmente eu tô. Não que ele seja definitivo, uhum, mas eu acho que é uma boa base de partida. É, sobre essa parte de chegar na parte da esquerda, voltando ali no Facebook, uhum. eu sigo lá uma comunidade que é memes violentamente expatriados da gringa, que são memes marxistas Aham. violentamente expatriados da gringa. E é só meme, tipo, de algumas coisas fazem sentido, outras são engraçadas, outras você fala, mano, mesmo para fazer meme tem que ser um pouquinho inteligente, vamos melhorar. Mas, mas dentro desses aí, eu vi um recentemente que falava que acho que talvez não fosse nem um meme, de que a esquerda tem quatro pontos que não conversam necessariamente entre si: os marxistas, Sim, os progressistas, tá. o marxista, progressista, o identitário Aham. e qual que era o último grupo, mano? Marxista, progressista, identitário. Eu não vou lembrar o último grupo. Tem alguma coisa a ver com. Bom, eu não sei, o progressista provavelmente está ali com o libertário, alguma coisa nesse sentido, né? Não, era uma outra categoria até um pouco mais bizarra, se for ver bem, mas eu não vou lembrar agora. É, ah, tem alguma coisa com anarco, alguma coisa desse estilo? Não era com anarquia, não era com anarquia. Mas tá, vamos colocar anarquista, vai, só Tá, pra. Vamos colocar tá, anarquista. ok. Até porque se for ver Coisa, bem, não. Você vai ver e vai dizer assim, não, não acredito que vocês me colocaram assim de qualquer maneira. Não gosto, cara. por exemplo, me reconheço como um cara dentro da esquerda, dentro do progressismo. Porque o progressismo, ele flerta muito com o liberal, tá ligado? Eu acho. Eu até Uhum. recebi aqui no meu canal, acho que umas 4, 5 programas atrás, o César Teixeira, que pra mim hoje é uma referência intelectual da direita, é um cara que eu sei que, tipo, quando eu quero trocar uma ideia, eu posso sentar e trocar ideia, porque, tipo, a gente vai continuar de lados opostos da cerca, mas Por a favor, conversa flui. de contato, porque se tem uma coisa que está em falta, é Mano, peça rara. sabe, pense. A gente tem um podcast gravado aí de 3 horas e meia, mais ou menos. Hum? É... Até me perdi um pouco. Eu tava falando dessa parte de conversar com a direita. Ah, Desses sim, quatro. e aí eu falei, eu me reconheço na esquerda progressista. Ela flerta Uhum. muito com a direita, com o liberalismo, né, como um todo. Até descobri nessa conversa que já existe um termo que é o progressista liberal, o liberal progressismo, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Vou entrar em contato com essa rapaziada para trocar ideia, entender realmente qual que é a parada. Mas aí, dentro dessa. Porque como a esquerda é tão ampla, eu queria saber de você se você já tinha pensado sobre essas diferenças e se você consegue se ver como uma vertente principal sua dentro da esquerda, assim.
Só começando pela última pergunta, a vertente principal minha, no caso, onde eu me identificaria nesses Isso. ou se... Onde Tá, você se tá, identificaria? tá. Se é que Assim, você se identifica, né? é, Tipo, eu vou começar então pela primeira pergunta que você fez, porque querendo ou não, isso é um meme, isso é engraçado, mas isso é verdade. sim, A gente precisa admitir que a gente está rindo da realidade, é a piada que a gente ri da realidade. sim, E eu acho que em qualquer outro momento, essa disputa de ideias é sempre válido. Esse debate, essas diferenças, elas existem. Porque eu tô com várias pessoas conversando, inclusive fiz um vídeo falando, por exemplo, respondendo um vídeo, não me perguntaram nada, mas eu respondi, mesmo assim, um vídeo respondendo Galas Feios, onde eles falam assim que não perdoam, o Marco Bezzi fala que não perdoa Bolsominion arrependido. E sim. aí eu fiz um vídeo respondendo que eu perdoo Bolsominion arrependido e botei alguns termos do porquê que eu perdoo e alguns poréns, porque não me vem com esse Bolsominion arrependido que votaria mesmo assim se fosse hoje de novo, porque daí não está arrependido, perdoa quem quer ser perdoado, porque se Sim, você não quer ser perdoado não tem nada para a gente conversar, e exatamente. não, mas também não perdoo quem apoiou lá e ganhou alguma coisa, e não está apoiando agora porque quer Per- ganhar mais coisa. Porque E é perdeu, deixou isso. de ganhar ou queria ter uma outra É, ambição, né? não, aí é outra Sim, coisa. Mas eu perdoo porque tem gente que vota com estômago, com coração. Tem gente que é isso, eleitor médio. E aí a gente precisa entender que é isso. E aí eu boto um ponto lá, por exemplo, que é eu prefiro o, eu prefiro o eleitor errando, e às vezes errando muito perigoso, do que não tendo nem a opção de errar. E aí, infelizmente, a gente chegou num ponto que a gente colocou em xeque se vamos decidir se a gente vai ter a oportunidade de errar ou não. caralho, Mas isso é ainda muito assim, massa. mas essa A é. gente chegou numa linha de perigo, realmente, tá ligado? Porque realmente agora a gente tá em risco de não poder escolher daqui a pouco, né? Mas mesmo assim a gente tinha. A gente, quando eu digo enquanto população brasileira, Uhum. tinha o direito de errar e chegar nesse limite, né? Mas ainda assim, a gente só consegue reverter se a gente perdoar quem está arrependido. Porque se a gente não perdoar, a gente corre o risco desse negócio ser cooptado de novo. Não tem escolha. É questão de não ter escolha. E eu comento ali, por exemplo, que quem é pela democracia, democrata, eu até converso, inclusive, com a Luísa, essa minha amiga, Uhum. eu falei isso, foi isso que eu falei para ela, que eu disse assim, quem é democrata, eu usei a palavra democrata por democracia, mas democrata que acredita mesmo nisso, está sempre colocando a cabeça na guilhotina. E está torcendo para que a pessoa que está segurando a corda não acredite que a solução é soltar. Sim. É isso. E esses quatro não conversar, eu entendo não conversar, mas eu discordo de alguns pontos. Por exemplo, existe uma esquerda que defende muito uma coisa quase sangue puro. Que, Sim. assim, se você não concorda com isto, isso significa que você não é de esquerda, o que não é assim. Não, nem fudendo. Porque você Pelo, tá empurrando os outros pra fora de um rolê que é exatamente, precisa ser agregado. exatamente. Você poderia dizer assim, ok, não concordo por tal ponto, tal ponto, tal ponto. Mesmo assim, você acha isso? Aí a pessoa vai dizer, eu acho. Aí você tem o direito de dizer assim, então você não é dessa linha. Eu acho que você se encaixa mais nessa linha. Uhum. Mas não dizer que não é. Como você define que uma pessoa é ou não é porque ela discordou de duas vírgulas de 50? Cara. Então isso significa que você resume todo o teu movimento nessas duas coisas. É isso que a pessoa está me dizendo? É isso aqui que é o coração e a veia. Se tirou isso aqui, não funciona. É isso que está me dizendo. Não é. E não é assim, não é. E eu consigo ver isso, por exemplo, em qualquer outra coisa. Pega. Quem faz um vídeo dizendo que tal coisa não é música, não sabe o que é música. Tal Exato, coisa não é exato. rock, não sabe o que é rock. É simples assim. É Eu simples. tenho uma linhagem do samba. O grupo do meu Uhum. pai fez 50 anos agora em São Paulo aqui, tipo, cara, um dos grupos mais importantes aqui de São Paulo. E o meu padrinho, que é fundador do grupo também,
Os dois estão Uhum. nessa empreitada aí há 50 anos. Ele fala exatamente essa fita aí, tá ligado? Tipo, eu não critico o sambista, eu não vou falar o que é samba, o que não é, tá ligado? Eu vou agregar todo mundo e quando tiver todo mundo agregado aqui, quando tá a porta fechada, vamos trocar ideia, vamos quebrar o pau que seja, mas com a porta fechada. A hora que Uhum. sair com a porta aberta, vamos sair todo mundo aqui, tipo, mano, unido, tá ligado? Eu acho que às vezes parece que as nossas tretas de esquerda, elas Não. estão de porta aberta, né? Enquanto esquerda, né? Até dentro dessa coisa da comunicação, né? Eu quero Hum. com as palavras aqui ser elegante, de não de colocar numa posição onde você se sinta na necessidade de se definir como algo, tá ligado? É, mas aí quando eu olho dentro da esquerda, o que eu admiro muito os marxistas atualmente, eu conheço alguns muito bons assim, que tipo são caras dedicados ao academicismo de Marx e tipo, velho, eu não vou Sim. alcançar essa rapaziada jamais. Eu não vou bater É. boca com os caras, eu não vou trocar ideia com os caras, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, tipo, tem uma parte que eu não admiro tanto, que é o identitário, que pra mim é uma esquerda mais nova, que tá chegando Uhum. agora, cheia de energia, a gente precisa dessa energia, tá ligado? Mas precisa de uma Uhum. moderação, às vezes também não aceita moderação e vira uns bate-boca. Mas ao mesmo Uhum. tempo, eu jamais vou falar pra alguém de direita que tipo o identitarismo está errado, porque ele não está. Uhum. Ele vai se aprimorar e vai se tornar uma coisa melhor, mas aí a essência da parada não tá errada, mano. Cada um tem uma identidade e a partir do momento que você apresenta essa identidade, é responsabilidade da outra pessoa respeitar esse bagulho, tá ligado? Sim. É, assim, se eu fosse te colocar, eu já poderia dizer mais ou menos aonde eu me encaixo, porque eu já fui chamado de absolutamente tudo. Imagino. Tá. Com 600 2000 vídeos, mano. não, já fui chamado inclusive de bolsonarista e lavajatista, sendo que eu me posiciono contra Caralho, os mano. dois sempre que possível. Não, Machuca só para isso? Ou é motivo de piada? Não, eu acho um pouco ofensivo, de Ah, verdade, eu acho um pouco ofensivo, eu acho um pouco ofensivo, mas atualmente eu não acho mais. Na época eu achava, mas é porque eu também mudei meu pensamento, tá? Na época eu pensava assim, não, isso aqui é uma ofensa para mim. Isso é uma ofensa, de verdade, porque eu sei o que a pessoa tá querendo dizer. Agora eu já não acho mais, porque, mas assim, é aquilo, né? Quem chegou em que mês nós estamos? Outubro, né? isso. A gente chegou em outubro de 2020 e ainda não se arrependeu de ter votado, se votou, naquilo que está aí hoje, só tem duas opções, me É, desculpa, gente. sim. Ou é desinformado, ou tem uma deformação de caráter muito séria que isso precisa ser. Cara, precisa dar uma olhada nisso aí, cara. Eu Porque tenho isso. um complemento nessa parada, porque são duas Ah, opções só, tá ligado? Ou é um ou é outro, realmente. Tipo, isso até é um termo de poker, assim, poker profissional, que eu joguei poker ah, profissional. Chega uma hora que você fala, mano, ou é A ou é B. Tipo, você tem que tomar uma decisão, aham, você fala ou é A ou é B. Mas nesse caso, A ou B não diferenciam um do outro, a não ser que você tenha uma reforma dessa ideia uhum. que levou você a votar, né? Essa- Não, porque. Não, pode falar, pode falar. porque a deformação de caráter, ela não vai voltar atrás. Porque ela vai ter que É, reformar o caráter pra. Só que a pessoa desinformada também, ela criou mecanismos ali pra não se formar e foi cooptada, porque, tipo, também não tem o intelecto tão bem formado uhum. quanto outras pessoas que têm mais acesso à informação. E elas também. É difícil revirar. Assim, eu acho que o Brasil vai morrer 30% bolsonarista, tá ligado?